Olá, querido amigo, querido aluno do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos à aula 2. Aula essa que falaremos de conteúdo importante e especial para que você entenda de uma vez por todas o que significa essa bendita dessa palavra, né, que é naturopatia. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação desse curso desde quando ele começou e hoje estamos aqui com o compromisso de levar para você saúde integrativa, saúde holística de maneira prática e acessível. Como dúvida de vários alunos aí de diversos anos do curso, surgiu-se e surge até hoje qual que é o real significado da palavra naturopatia. Então, como as pessoas ainda possuem essas dúvidas, tudo, eu preparei um material bem legal, bem interessante, para poder ajudar vocês a ter esse conhecimento, a ter essa questão, a divulgar isso para outras pessoas também e a incentivar outras pessoas a se inscreverem em nosso curso, que isso é muito importante também, né? Para que essas pessoas também aprendam de saúde integrativa, de saúde holística e que tenham um conhecimento prático e acessível para melhorar a sua saúde. Amigos, caso vocês tenham alguma dificuldade em me visualizar ou em me ouvir, vocês podem comentar conosco ou trazer essa informação até mim no grupo também, tá? Que nós conversamos sobre isso. Eu estou montando aqui uma pequena estrutura de estúdio para que possamos gravar as nossas aulas e fazermos nossas lives também, né? Além dos espaços que nós já temos. Nós gostamos de gravar bastante a céu aberto, ir até o local, gravar pessoas, gravar de maneira profissional também. Porém, nós estamos testando novas metodologias de gravação para que possamos fazer uma aula mais técnica e mais fácil, onde a gente possa passar slides, trazer conteúdo, trazer fotos também, que é um assunto muito importante, né? Bom, eu vou começar essa aula primeiro falando também que nós estamos no mês da mulher, né? Este aqui é o mês de março, mês da mulher, e teremos esse mês, próximo do encerramento do mês, uma live especial sobre saúde da mulher, tá? Então já estou convidando você, mulher, você que quer conhecer melhor aí essa questão da saúde, esse tipo de coisa, e ter mais dicas de saúde para se cuidar, para o seu autocuidado, participe conosco dessa live. Nós divulgaremos aqui nesse canal e essa live será transmitida para os nossos alunos diretamente e também será transmitida aqui no nosso canal, Naturopatia São Francisco, com todos os convidados que poderão participar, tá? E quem é aluno matriculado poderá participar com a gente dentro da sala, fazer perguntas e interagir com todos os convidados nessa live especial. Então acompanhem essas novidades por aqui, que em breve nós faremos a divulgação disso. Bom, inclusive eu tenho outros recados do coração que eu vou passar mais para o fim da aula. Eu vou passar agora para a nossa apresentação de slides. O que você precisa saber sobre naturopatia, tá? Então assim, eu quero de maneira simples e acessível trazer para você esse conteúdo, desmistificar certos termos, né, que existem vários termos aí hoje sendo utilizados nesse ramo, que as pessoas ficam boiando e sem entender nada, né? E como eu não gosto de que você fique sem entender nada, eu gosto que você tenha esse entendimento diretamente. Então eu vou explicar para você aqui qual que é o significado disso, de maneira fácil para que você entenda tudo que eu vou passar para você, tá? Bom, naturopatia é uma coisa bem legal, bem interessante, né? Eu acho que eu acho que é um ramo a qual eu me apaixonei e que eu ajudo as pessoas também a se apaixonarem, né? A terem acesso, a terem esse contato. Eu acho que é muito válido você trazer isso para o seu dia a dia, porque a gente acaba trazendo um resgate às nossas ancestralidades e um autocuidado conosco mesmo de maneira natural. Então vamos lá. O que é naturopatia? A naturopatia é uma terapia, inclusive é uma terapia reconhecida pelo SUS, tá? Na verdade, é um conjunto de terapias, é um conjunto de medicinas, né? Eu não vou chamar assim de uma simples terapia, nós vamos falar sobre isso também. É um conjunto de medicinas que se baseia na prevenção e na cura de doenças através de um estilo de vida saudável, tá? Então é um convite à revisão do nosso estilo de vida para que nós possamos tratar as nossas enfermidades e melhorar a nossa saúde de maneira natural. Então ela nos ensina a olhar a pessoa como um todo. Então a gente precisa olhar os campos físicos, espiritual, mental e etérico, né? E os outros campos que você queira considerar também. Podemos falar do campo emocional, que entra no campo mental, espiritual e etérico, o físico, né? O emocional está envolvido em tudo, e várias outras coisas importantes também que você precisa levar em consideração. Bom, então
a naturopatia, ela não busca tratar apenas os sintomas das doenças, tá? Então você tem uma doença ali, toma um remédio e mascara aquele sintoma, e aí você acaba tendo uma sensação de bem-estar, porque o sintoma foi mascarado, porém a doença continua ali, né? Então a gente busca descobrir as causas das doenças e eliminar o mal pela raiz. Então a gente não quer tratar sintoma. A gente quer tentar curar as doenças que estão instaladas dentro do organismo do indivíduo, seja esse indivíduo qual for, né? Inclusive tem um dos terapeutas que nos ajudam bastante aqui, que é o Paulo Sato, que ele bate bastante nessa tecla, né? Ele fala disso, que a gente não pode ficar só pensando na questão dos sintomas, temos que tratar o restante também. E isso é importante dentro da saúde integrativa e a gente leva bastante em consideração dentro da naturopatia, tá? Então, assim, chega de tomar aquele remedinho, vamos tentar resolver o problema pela raiz. Então, é uma combinação de medicinas, né? Uma combinação de outras medicinas, de diversas terapias que você pode incluir junto aí no seu dia a dia, para que isso vá sendo resolvido, tá? Então, a gente traz o resgate de várias coisas, de várias questões. Inclusive, por exemplo, a gente pode trazer aí como exemplo a própria medicina tradicional chinesa, que é uma medicina que também se baseia nisso, na cura das doenças, ao invés de tratar os sintomas, né? A gente traz essa questão diretamente, justamente por quê? Porque a gente tem que entender que o nosso organismo funciona em conjunto. Então, se a gente mascara um problema, a doença continua ali, se alastrando pelo corpo, né? Então, a gente não quer que ela se alastre, a gente quer que ela se resolva, que ela saia do nosso organismo e que o nosso organismo tenha estado de saúde. Então, é por isso que a gente vai fazer uma mudança nos hábitos de vida para tentar melhorar isso o máximo possível, tá? E agora uma dúvida sobre os termos. As pessoas questionam bastante qual que é a diferença entre a naturopatia e a naturologia e a naturoterapia. Nenhum, tá, gente? Não há nenhuma diferença. Os mesmos termos destinam ao mesmo conjunto de terapias, que é a naturopatia. E, inclusive, hoje em dia existem até cursos tecnólogos disponíveis em faculdades em naturologia, tudo, que na verdade é um curso tecnólogo em naturopatia também, né? Que aí você vai lá, faz lá o curso na universidade, enfim, tem um certificado de nível superior, a qual atesta que você é um naturopata. Existe essa possibilidade também. O nosso curso, ele é um curso livre de extensão que forma você naturopata como uma pessoa que vai ajudar aí livremente você e outras pessoas a terem uma saúde melhor, tá? Então o nosso curso tem essa propriedade e ajuda você a melhorar essa questão. Bom, essa combinação de medicinas, ela está envolvida com uma série de coisas, dentre elas algumas importantes que eu vou falar agora em aula para você. A naturopatia, ela tem uma combinação medicinal que pode conter, por exemplo, uma dieta equilibrada e adequada. Quem já me conhece sabe que eu falo bastante em dieta. Nós temos aqui tanto eu para falar de dieta, né, que eu sou um estudante autodidata em nutrição, ainda não fiz minha faculdade de nutrição, tá chegando a hora, né? Ou uma faculdade ou um mestrado, se Deus quiser. Envolve uma dieta equilibrada e adequada. Por quê? Porque a dieta é fundamental para o ser humano. Não dá para a gente olhar, não dá para nos olharmos sem olhar o que consumimos, o que comemos, o que entra pela nossa boca e vai parar dentro do nosso organismo, tá? Então, é importante que a gente se debruce nesse assunto da dieta e preste atenção nesse item para ter melhorias na saúde. Nós temos hoje, com a nossa sociedade moderna, eu inclusive até falei em alguns vídeos anteriores para o curso desse ano, nós temos uma sociedade muito agitada, muito contemporânea, que acaba suprimindo o nosso tempo de cozinhar para nós mesmos, por exemplo. Então a gente acaba optando sempre por uma comida pronta, uma comida de fast food, algo que seja rápido de consumir, prático e que não faça sujeira, né? Só que, assim, a sujeira física que nossos olhos não vê pode ser uma sujeira psicológica, emocional e interna que pode entrar dentro do nosso organismo. Então é importante que a gente pense no ponto da dieta com a atenção que isso mereça, tá? Nós envolvemos também o uso de ervas medicinais. As ervas medicinais, que é a famosa fitoterapia, é uma terapia que está muito presente dentro da naturopatia também. A naturopatia, ela se vale muito dessas ervas, por quê? Porque essa é a farmácia da terra, essa é a farmácia da natureza. E como nós, como naturopatas, buscamos conhecer melhor essa farmácia e a partir daí trazer os benefícios para a gente, tá?
Então a gente vê muita gente tomando os famosos chazinhos, as famosas infusões, as famosas tinturas. Então a gente faz um resgate disso para tentar trazer para você de maneira simples também como isso pode te beneficiar. Suplementação nutricional. A suplementação nutricional pode vir sim através de procedimento terapêutico fitoterápico, tá? Então a gente tem uma boa suplementação nutricional também através disso. Então a gente usa essas ervas, esses produtos como suplementação e outras coisas também que podem ser importantes, né? São as ervas, as cáscaras, as leguminosas. Nós podemos usar também os cereais e as frutas, as verduras e tudo que vem da terra aí pode ser utilizado, tá? Terapias integrativas. Hoje nós temos, inclusive, dentro do SUS, diversas terapias integrativas homologadas que podem ser utilizadas aí pela população. A população se beneficia disso, vamos falar sobre isso também. Terapias holísticas, tá? Extremamente importantes para a naturopatia. Naturopatia e holismo andam juntos, então é isso, e também a gente vai conversar bastante nessa aula. Conhecimentos ancestrais e tradicionais. Não preciso nem falar que aquele famoso remedinho de vó é utilizado aqui, né? Vamos falar sobre isso também, porque isso é interessante. E o uso de medicinas tradicionais em geral. Aí nós temos a medicina dos incas, dos astecas, dos maias, temos a medicina tradicional chinesa, a medicina dos povos originários do Brasil e da América do Sul, que nós vamos comentar também sobre isso aqui nessa aula, para a gente entender o quão abrangente é a naturopatia e o quão ela pode ajudar a gente também a melhorar a nossa saúde, tá? Então é importante que nós tenhamos dentro desse conhecimento pelo menos uma noção de tudo isso daqui para saber para onde a gente vai correr quando a gente precisar. Inclusive, eu estou falando de medicina tradicional e de terapias pseudocientíficas, que nós vamos comentar também. Eu tenho uma mesa radiestésica aqui atrás de mim, vocês estão vendo aqui ela nesse canto. Essa mesa, ela é ótima, me ajuda em muita coisa. E também tem aqui um pêndulo, né? Eu falei na aula do pêndulo, eu comentei um pouco a respeito do pêndulo na aula anterior. É importante que nós tenhamos esse objeto, porque a radiestesia é amiga e amiguíssima nesse momento, tá? Ela ajuda e colabora muito com a melhoria da nossa saúde. E o pêndulo é uma coisa fácil de ser utilizada, é acessível a todos, todos podem aí ter acesso ao pêndulo e utilizar no seu dia a dia sem nenhuma dificuldade, tá? Então, vamos aprender sobre esse objeto aqui também e ter uma ótima noção sobre ele nessa e nessas próximas aulas, tá? Inclusive, né, a gente está falando de Dia da Mulher, toda mulher precisa ter um pêndulo, porque um pêndulo ajuda muita coisa na saúde, tá? Então a gente incentiva. Inclusive, uma coisa interessante que eu posso falar para você. Grande parte do público do nosso canal e do nosso curso é composta de público feminino, é composto de mulheres. As mulheres estão em peso buscando cuidar da sua saúde. E isso é muito legal também, tá? Então as mulheres precisam mandar os homens tomar vergonha na cara e vir cuidar da saúde também, porque mulher tem autoridade para isso, eu concordo. E a mulher é a base da nossa sociedade, é a base da nossa construção, inclusive é base de várias medicinas tradicionais, tá? Então a mulher tem um conhecimento incrível para passar para a gente, tem a aprender, tem a passar, e é por isso que esse mês nós teremos conteúdos especiais a respeito desse assunto, tá? Bom, próximo slide, vamos começar a falar um pouco de medicina holística, tá? Que deriva do termo holismo. O termo holismo compreende que os organismos vivos e o meio ambiente funcionam juntos e de maneira integrada. Então a gente funciona de maneira integrada com a natureza, nós somos parte da natureza. Se nós estamos aqui, é porque a natureza quer de alguma forma que estejamos e nós podemos conviver em harmonia e com plena consciência de funcionamento dela. Então venha conhecer isso aqui sob a ótica de que você pode sim melhorar a sua saúde estando integrado a esse ambiente natural. Então isso é um convite a você a dar mais valor aí a tudo que está à sua volta, né? Porque tudo está interligado como se fôssemos um. Então essa interligação é importante para que melhoremos a nossa qualidade de vida. E através disso nós podemos trazer toda essa combinação ao nosso favor, tá? E ajudar também o correto funcionamento da natureza, que isso é muito importante. Como eu falei para você, a medicina holística, as terapias holísticas são pilares importantes da naturopatia, porque a gente é enxergado através disso
a olhar o corpo humano como um todo, e não de maneira segmentada, tá? Hoje nós temos um problema que eu acredito que seja um dos principais entre a naturopatia e a medicina alopática tradicional homologada nos hospitais. A medicina tradicional dos hospitais é uma medicina segmentada. Então nós temos diversos especialistas que estudam diversas regiões do corpo humano e se especializam naquilo. E se você tem um problema de saúde e o problema está relacionado diretamente ao seu coração, por exemplo, você não é mais avaliado de maneira completa. Você é encaminhado a um cardiologista, por exemplo, e o cardiologista vai tratar os sintomas do coração. Mas você nem sabe, muitas vezes, se a sua doença se origina ali no coração, por exemplo, né? Pode estar se originando em outro local que não seja o coração. Então, nós temos esse problema hoje na medicina segmentada, onde tudo é dividido, o corpo é visto em pedaços, e a gente é convidado a olhar o corpo como um todo, tá? Então, assim, o que acontece no organismo é uma reação de um todo, e não uma reação separada de um único ponto. Então, esse é um ponto interessante que a gente entenda dentro da naturopatia, para que a partir disso nós possamos ter as respectivas melhorias de saúde completas, né? Porque se a gente olha ali só para um canto do organismo, a gente acaba mascarando o sintoma daquele canto e não resolvendo o problema que precisa. Bom, então, assim como a naturopatia, que é alinhada, que anda junto com a medicina holística, ela pode promover uma mistura de conhecimentos práticos, científicos e pseudocientíficos, visando equilibrar energeticamente o indivíduo e promover hábitos de vida mais saudáveis. A gente está falando de saúde integrativa desde o começo, estamos comentando dos hábitos de vida mais saudáveis, que são importantes para o funcionamento do organismo, né? Então a gente vê aí essa conexão energética, a nossa querida modelo aqui representa muito bem essa condição energética que ela está tentando simular para a gente aqui, agora eu estou apontando certo. Então ela tenta se conectar de maneira holística como ser, como cidadã, como um tudo, como parte desse sistema, para que ela funcione de maneira integrada com o todo a qual ela está envolvida. Então, essa é uma das principais funções da medicina holística, tá? Bom, ela também compreende a capacidade do organismo em se autocurar, tá? Então, o nosso organismo tem essa capacidade de autocura. Então, a gente precisa estimular a capacidade do organismo em se autorregenerar. O nosso organismo é dotado de um potente sistema, né? De um potente sistema de detecção, verificação e cura de doenças. Então a gente precisa prestar atenção nesse sistema e estimular esse sistema a funcionar para que ele mesmo elimine os problemas, tá? Então quando a gente vai lá e mascara o problema com remédio, a gente tira essa capacidade de autocura do organismo. Então a gente, ao invés de tirar essa capacidade, a gente quer estimular ela para que o organismo resolva seus próprios problemas, tá? Então isso é um pilar muito importante da naturopatia. Quando a gente toma um chá, quando a gente melhora uma alimentação, faz uma terapia, um conjunto de coisas, a gente quer que, de alguma forma, o organismo tenha a condição de resolver o problema por si próprio. E é isso que acontece realmente, tá? Acredite em você e na sua capacidade de curar as suas doenças. Isso funciona e é verdadeiro. A promoção do autocuidado alimentar, eu acho que isso é importante, né? A gente já falou de dieta, dieta é fundamental, que entra é fundamental. Energia boa para o organismo vai gerar aí energia boa para a cura de doenças, energia boa para problemas, etc. Então isso é importante. Prática de exercícios físicos também é importante, né? Nós temos vários exercícios físicos a serem praticados, várias modalidades que podem agradar você aí da melhor maneira. Então eu acho que você consegue fazer exercício físico hoje com facilidade, independente de onde você esteja, e consegue escolher uma atividade física que seja melhor para você, que você goste mais. Então procure a que você mais goste e a que se adapta melhor ao seu organismo também, né? Eu, por exemplo, sou praticante assíduo de musculação e de corrida. E também gosto muito de natação, apesar de não estar praticando. Mas eu gosto muito de musculação, gosto muito de correr, caminhar em ambiente livre. Então é uma coisa que eu gosto de fazer bastante e meu organismo gosta, tá? Então, assim, o equilíbrio etérico e energético do organismo, né? Então a gente está falando de equilíbrio esotérico, equilíbrio em ambiente, esse tipo de coisa. Então, as palavras são inclusive parecidas, né? Mas apesar de não serem pleonasmos.
Então a gente busca esse equilíbrio e esse equilíbrio é importante para o andamento desse processo. Agora vamos conversar um pouco sobre as famosas terapias integrativas que estão incluídas no SUS, inclusive. Elas são um conjunto de práticas integrativas que visam promover a saúde e o bem-estar do indivíduo de maneira natural, gente. É igual, por isso que a naturopatia está incluída e o SUS entende como uma delas, tá? Então existem várias práticas e hoje 29 delas são reconhecidas pelo SUS. Estão no Ministério da Saúde, estão no SUS e podem ser utilizadas aí de acordo com a disponibilidade na região onde você mora, onde você reside, e também dos acordos que foram feitos entre o governo federal e o governo estadual e municipal da sua região. A naturopatia, ela está dentro desse pacote, tá? Como uma terapia integrativa reconhecida pelo SUS. Então o SUS enxerga ela como uma terapia integrativa. Mas na verdade a gente tem que olhar a naturopatia de maneira abrangente, tá? Todas as outras terapias podem ser incluídas dentro da naturopatia. O naturopata, ele pode utilizar desse de outras terapias, que são, por exemplo, essas terapias integrativas ou outras terapias holísticas, que podem ser importantes para a saúde do indivíduo e aplicar aquela terapia visando a melhoria da saúde dele, tá? Então, isso é importante da gente deixar enfaseado também. Olha esse número interessante. Esse é um número mais atualizado. Parece que agora em 2024 nós vamos ter uma atualização desse número. Eu estou esperando e quando tiver eu trago para vocês. Em 2017, o SUS realizou mais de 1,4 milhões de atendimentos integrativos no Brasil, tá? Beneficiando mais de 5 milhões de pessoas. Então, em 2017, 5 milhões de pessoas foram beneficiadas com atendimento integrativo. E isso é muito bacana. Vamos dar uma olhada na lista aqui e ver em 2017 não eram 29 ainda, né? Em 2017 eram menos. Então, hoje, com o aumento, a gente precisa ter aí um pouco, a gente precisa ter esse conhecimento justamente para ver hoje o quanto o SUS está conseguindo alcançar com as terapias integrativas. Ainda não temos esse número. Nós começamos em 2006 com 5 práticas, né? Com a inclusão de 5 práticas. Depois, em 2017, foram incluídas mais 14 práticas no SUS, né? Que tem aí reconhecimento, que tem funcionalidade científica complementar dentro do SUS. A naturopatia está no meio da lista ali de 2017, né? Então eu acho que ela entrou aí em bom momento. Então a naturopatia ela é reconhecida pelo SUS também, tá? Inclusive, a gente pode falar que a naturopata é reconhecido, o SUS, inclusive, pratica esse atendimento. Em 2018, tivemos a inclusão de 10 novas terapias. Inclusive a cromoterapia, que me deixou muito feliz, né? E a gente vai ter aula sobre ela aqui. Então a gente tem até a terapia de florais. A terapia de florais ela foi incluída há pouco tempo, né? Os florais de Bach e os outros florais em geral foram incluídos num último momento. E nós temos também a expectativa que em 2024 mais algumas terapias sejam incluídas. Inclusive, no ano passado nós tivemos o reconhecimento da ozonoterapia, né? Isso deixa a gente bastante feliz. A ozonoterapia foi também uma bandeira muito defendida aqui pelo Padre Ticão, pelo professor Carline, e outras pessoas, o Paulo Sato, outras pessoas que começaram aí o trabalho junto com todos nós, né? Eu também sempre defendi muito. Então essa terapia ela é reconhecida, você pode procurar um profissional e realizar a ozonoterapia com aval de lei, e isso é bem legal. E a gente busca também apoio para que outras terapias também tenham o respectivo aval da lei, tá? Vamos conversar um pouco agora sobre os conhecimentos pseudocientíficos, que são importantes, que a gente precisa conversar sobre isso também, porque a gente precisa rever as nossas maneiras de fazer ciência, tá? Eu sou um cara ligado à ciência, eu estudo, eu gosto de ciência, tudo. E a ciência, ela é um campo abrangente. A gente não pode segmentar a ciência a um pequeno campo, a um pequeno produto ou a um pequeno nicho, achando que aquilo é ciência e o restante não é ciência, tá? Então a gente precisa desambiguar essa informação de a ciência. Eu acredito na ciência, não sei o que é ciência. Porque muitas vezes você não está falando da ciência num todo. Você está falando de acordo com o campo científico. Então, ciência é muito mais abrangente do que a gente pode pensar, tá? Desculpa, dei uma coceirinha aqui. Tem uma série de conhecimentos pseudocientíficos
que são sistemicamente utilizados dentro da naturopatia. Então, assim, alguns conhecimentos pseudocientíficos são reconhecidos, tá? Como, por exemplo, a terapia de florais, que é um conhecimento pseudocientífico e está lá. Outros, por exemplo, são muito funcionais e a gente utiliza bastante e ainda não tem esse aval do SUS para ser utilizado como terapia. Como, por exemplo, é o caso da psicanálise. A psicanálise, inclusive, infelizmente, vem sofrendo alguns ataques, né? Eu até escrevi um pouco aqui, acho que no próprio slide sobre isso. Ainda não escrevi, a gente vai chegar lá, mas eu já quis entrar no assunto da psicanálise porque me deixa muito triste, muito preocupado a psicanálise sofrer tantos ataques como vem sofrendo ultimamente. Inclusive de cientistas reconhecidos, né? E isso me deixa muito triste. Porque nós temos dentro desta ferramenta e de outras ferramentas pontos importantes a melhorar a nossa saúde. Pontos importantes que devem ser agregados para a gente e a naturopatia valoriza muito isso, né? Porém, esse campo de concentração para ataques atrapalham as regulamentações. Acabam atrapalhando um pouco essas regulamentações, justamente porque passa por um momento em que, bom, se um cientista famoso está falando, eu também preciso acreditar nele, não vou acreditar em outra pessoa. E aí acaba entrando um ciclo de descrença. Desse ciclo de descrença, isso vai parar aí também nas legislações, as legislações também são feitas descrentes naquele assunto, e isso acaba cada vez mais afastando o nosso objetivo, que é a liberação disso para que toda a população possa fazer com toda a qualidade de vida necessária. A naturopatia tem como primazia a valorização da ciência, tá, gente? Não existe naturopatia sem ciência, isso não é verdade. A naturopatia entende que a ciência é um todo e não apenas um ramo, a qual é dominado pela medicina alopática. Então a gente não pode chamar o ramo da medicina alopática, o ramo farmacêutico apenas como ciência e o restante não é, tá? Não é, tá? Porque assim, essas indústrias, essas empresas, elas já tiveram condições de realizar estudos de massa, estudos de grande porte, como a gente denomina aí, que são os estudos pesados da ciência, né? Então eles têm condição disso, por quê? Porque isso se alastrou e eles têm dinheiro, eles têm capital e estrutura suficiente para fazer o rastreio disso. Talvez nós, naturopatas e qualquer associação de naturopatia, ainda não tenha essa condição de fazer esse rastreio corretamente e mostrar que isso funciona, tá? Porém, nós temos o conglomerado das evidências científicas, ou seja, é evidente para mim que funciona, por quê? Porque eu utilizei essa metodologia que foi indicado por alguém e repassei para alguém e as 3 pessoas ficaram bem, aquilo funcionou para nós 3. Então, assim, isso é uma evidência científica, é evidente que funciona. Tenho comprovação evidente de que funciona. Temos uma série de dados que podem sim indicar que um conhecimento é funcional à saúde humana, né? Mesmo não tendo comprovação com estudos científicos de grande proporção. É aquilo que eu estava falando para você. O naturopata ele tem vontade de trabalhar, mas não tem dinheiro para realizar um estudo tão grande. Então isso talvez não coloque ele no campo do reconhecimento científico, mas aquilo tem funcionalidade mesmo assim. E é isso que a naturopatia valoriza de maneira correta, tá? Nós podemos citar no caso da psicanálise, né? Então a psicanálise ela possui diversas evidências científicas comprovadas, inclusive por filósofos, de que tem funcionamento, funciona, é importante para a sociedade, e por não ter o embasamento científico de massa, acaba sofrendo os respectivos ataques. E isso é muito triste. Isso me deixa muito triste, inclusive, né? E me coloca cada vez mais aberto ao diálogo, né? Por quê? Porque com ataque a gente responde com diálogo. A maneira da gente responder corretamente a um ataque é dialogando com aquilo e mostrando, através da evidência, do diálogo e da respectiva transparência, que tem funcionalidade. Bom, vamos falar um pouco também de medicinas originárias, tá? Que é um campo que eu dou muito valor. Eu acho que isso é muito valorizável, inclusive aqui no Brasil e na América do Sul. Os povos originários da América do Sul são muito ricos nisso, né? Eles conservaram um conhecimento muito grande a respeito desse assunto. E isso vem sendo passado de geração em geração. Então nós temos, e hoje, com a popularização da internet, com a popularização aí
da comunicação e com a globalização, isso é levado para diversas pessoas e mais pessoas também podem ter acesso a esses benefícios, a esses conteúdos, tá? Bom, ela é um pilar muito importante para a medicina natural em geral e principalmente para a naturopatia. Então é isso que a gente está comentando, né? O naturopata pode utilizar bastante esses recursos, né? Nós podemos falar, por exemplo, das garrafadas, da ayahuasca, do cachimbo da paz. Nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo do cachimbo da paz daqui a pouco. Tudo isso é muito difundido pelos povos originários. E nós temos esse conhecimento de maneira acessível hoje. O conhecimento ancestral valoriza o ser vivo como um todo. Então, assim, olha o que tem em comum entre essas terapias. Todo ser humano é valorizado ali, né? Então ele enxerga o ser humano incompleto. Então é por isso que dentro disso o ser humano a terapia é importante para o ser humano, tá? Busca através da Mãe Terra a cura para os desequilíbrios energéticos do ser. Isso é uma função essencial, por exemplo, de um índio, né? O índio busca isso. Ele quer sempre estar em equilíbrio com a Mãe Terra. E o holismo também busca isso, e a naturopatia também busca isso, enfim, estamos todos juntos. Então a gente valoriza muito isso aqui, traz bastante desses conhecimentos para todos, tá? Então a gente tem bastante desse conhecimento aqui nesse curso e esse conhecimento também é importante. Medicinas populares. Interessante falar das medicinas populares, né? Vou até reduzir aqui um pouco o meu tamanho agora, para você conseguir enxergar o que eu escrevi, porque ficou um pouco fora do esquadro. Um pilar importante do nosso curso, as medicinas populares também possuem seu importante papel dentro da nossa saúde, aquilo que a gente estava conversando, né? Todo mundo tem aquela dica valiosa para compartilhar, e assim podemos transformar uma rede colaborativa de qualidade de vida, ou seja, aquela dica da vovó, aquele caldo, aquele chá, aquela garrafada, aquele xarope que curava todos os males naquela época que você era criança, aquele conhecimento todo, aquela maneira de se cuidar, de ter conexão com a terra, tudo isso é valorizado dentro da naturopatia. Tudo isso tem valor. Então é por isso que a gente também faz um resgate disso e traz isso daqui de maneira fácil e acessível para todos, tá? Isso é muito, muito, muito valioso para todo mundo. Como eu falei para você agora, né? Aquela desparasitação também. Gente, qual. Eu não sei, só pessoas muito jovens, né? Eu tenho hoje 31 anos. E eu lembro que eu era pequeno e minha avó falava: dá remédio de verme para esse menino, tem que dar remédio de verme para essas crianças, eles estão precisando. Então, assim, quem teve uma avó aí, quem tem minha idade, teve a avó viva ou teve a mãe viva, enfim, com certeza já ouviu falar nisso, né? Você ia lá no. Quando essas pessoas eram crianças, quando minha avó era criança, se levava, se ia até o farmacêutico, para o farmacêutico justamente fazer uma desvermifugação, que a criança estava cheia de verme e aqueles vermes estavam atrapalhando a saúde da criança. E isso vem até hoje, é válido até hoje, tá? Porque tem criança hoje cheia de verme e esses vermes estão atrapalhando a saúde da criança também. Então a gente precisa resgatar isso, trazer esse resgate e a gente faz isso daqui nesse curso. Então tudo isso é somado ao conhecimento, tá? Tudo isso pode ser somado ao nosso conhecimento de maneira fácil e de maneira acessível. Polêmica, agora é hora da polêmica. Vai chegando pro fim, eu vou ampliando as polêmicas, tá, gente? Eu sou assim, eu não consigo fazer uma aula sem trazer um assunto polêmico. E o assunto polêmico do momento é a cannabis. É, Inclusive, esse assunto está sendo debatido aí nas esferas de poder do Brasil. E debatido de uma maneira assim que eu acho estarrecedora, né? Porque existe um extremismo de diálogo a falar a respeito disso. E inclusive existe um Senado Federal hoje tentando criminalizar o porte de uso, não só o uso fumígeno, mas também o uso do óleo, o uso do elixir, enfim, né? Todo tipo de uso quer ser criminalizado de alguma forma, versus um Supremo Tribunal Federal que está tentando fazer uma liberação de um pequeno porte para você fazer o seu uso, tá? E é isso que eu defendo. Eu defendo que você tenha ali a condição de usar a sua cannabis medicinal, né? Então a cannabis medicinal é uma bandeira que esse trabalho sempre levantou, tá? Isso aqui sempre teve presente aqui. Inclusive existem outros movimentos que foram originados aqui do Padre Ticão, do professor Carline, aonde hoje também fazem a utilização de cannabis medicinal.
Então, assim, existe curso hoje que ensina você a administrar. Hoje você pode levar esses benefícios para sua família e entregar a qualidade de vida para diversas pessoas, tá? Então, eu tive acesso a alguns pontos da lei que está sendo votada no Senado Federal hoje, que também criminaliza, de certa forma, você utilizar a cannabis em folha, você ter a flor da cannabis ali para fazer uma extração na sua casa. Então, isso é delicado, né? Eu acho que não vai de encontro com o que a gente pratica aqui. Então, a gente tem que se abrir a esse conhecimento. A cannabis ela foi demonizada principalmente por movimentos políticos que eram contrários à dissipação dela, através de lobbies, tá? Então é importante que a gente valorize o conhecimento da cannabis medicinal e a gente é incentivado a fazer isso aqui também, tá? Então cannabis é vida, mais pessoas precisam ter acesso a cannabis medicinal e a gente luta para que pessoas que possam e queiram ter acesso tenham esse acesso e façam a utilização do óleo, seja ela quem for, tá? Do óleo, do elixir, da extração feita em casa, do CDB puro, do THC puro, enfim, do que a pessoa precisar utilizar, nós lutamos aqui. É a bandeira do trabalho, é a bandeira que o Padre Ticão sempre preservou e é o que a gente faz de bom aqui dentro desse trabalho, tá? Bom, vamos lá aqui, continuar. Agora é a hora de você se inscrever no nosso curso, né, gente? Porque eu passei para você uma série de dicas importantes e agora na sua tela está aparecendo um QR Code onde você vai escanear e vai fazer a sua inscrição em nosso curso, tá? Vai fazer a sua inscrição, vai colaborar com o nosso trabalho e vai ter acesso aí ao grupo, às transmissões, os conteúdos exclusivos efetuados aqui pelo Centro de Estudos, tá? Inclusive, por exemplo, essa apostila aqui, que eu vou deixar disponível para você aqui, eu vou deixar disponível para os alunos, você pode ter acesso a esse conteúdo na íntegra se inscrevendo no nosso curso e colaborando com a gente, tá? Então você tem acesso a isso, você tem um certificado também de conclusão do curso, colaborando com a gente e realizando aí o pagamento da sua contribuição mensal, que é o que ajuda a operação e a manutenção deste curso aqui, tá? Então se inscreva. Dê esse presente para você, tá? Eu acho que isso é um presente. Estudar aqui com a gente é uma coisa muito valiosa. Eu acho que você merece cuidar melhor da sua saúde. Se inscreva no nosso curso e aprenda aí a como cuidar melhor da sua saúde de maneira natural, tá? Então faça a sua inscrição, não deixe de se inscrever. Amigos, colaborar com o nosso trabalho também é importante. Caso você não queira fazer sua inscrição, você pode colaborar com a gente, tá? Quanto você pode colaborar? Colabora aí. Se você não quer se inscrever, não quer receber nenhum conteúdo, colabora com quanto você conseguir, com quanto você puder. Qualquer valor que você colaborar com a gente já ajuda, tá? Então colabora com o nosso trabalho, faz um Pix pra gente aí. Essa doação é muito bem-vinda, é revertida aqui nessa plataforma, nesses conteúdos, tá? É revertida aqui na estrutura para as pessoas gravarem, para fazer uma live para conversar com os alunos. A gente chama também pessoas legais para fazer aula aqui com a gente, né? Nós temos aulas do Hilton Claudino, temos aula de diversos terapeutas legais que você pode acompanhar e aprender com a gente aqui. Então eu acho muito, muito interessante a sua colaboração. E com o valor que você conseguir colaborar, conte com a nossa gratidão e a nossa ajuda sempre, tá? Esse conteúdo aqui fica disponível, você pode assistir essa aula sem pagar nada. E em troca disso, você colabora com a gente aí com quanto você puder, tá? Eu sou o Guilherme Freitas, como me apresentei aí no começo da aula para você, tá? Eu sou o Guilherme Freitas. Essas daqui são minhas redes sociais. Esse é meu telefone, caso você queira falar comigo. Queira conversar comigo, você pode conversar. Vou até sair um pouco da tela aí para você conseguir visualizar essas informações. Eu demoro um pouco para responder, tá, gente? Eu tô com algumas pessoas pendentes e as pessoas ficam bravas comigo, mas é muita gente para responder. Eu vou respondendo assim que eu posso, tá? Deixo tudo certinho, vou respondendo as pessoas. E caso você queira entrar em contato comigo, você pode me seguir na rede social ou pode falar comigo através do telefone, tudo bem? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que essa aula tenha sido enriquecedora para você. Eu quero mostrar para você também aqui outro ponto. Nós temos os nossos canais, tá? Esse aqui que você está assistindo a gente é o canal Naturopatia São Francisco, que tem no YouTube e tem no Facebook. Então essa aula vai para o YouTube e vai para o Facebook hoje, para as duas plataformas.
você pode estar assistindo a gente. Siga a gente dentro desse canal, siga a gente dentro desse. Compartilhe o nosso conteúdo, mande para os amigos, ative a notificação para sempre que você receber o nosso vídeo, você já vai assistir tudo e compartilhar com seus amigos, tá? Então assista, verifique aí esse conteúdo que é muito rico para você. E aqui nós temos também o nosso Instagram, tá? Esse aqui é o Instagram do Centro de Estudos Holísticos e Naturais São Francisco de Assis, onde você pode onde você pode seguir e você também recebe informações importantes de saúde por lá, tá? Nós temos também conteúdo no Instagram. Então siga a gente, entre em contato conosco através dessas redes sociais para que possamos ajudar você no que for necessário. Demoramos um pouquinho para responder, mas a gente responde, tá, gente? Sem falta aí a gente acaba respondendo tudo. Bom, amigos, um outro recado que eu quero dar para vocês também, após essa aula que a gente compartilhou esses conteúdos, é sobre os nossos grupos, tá? Nossos grupos, nós temos grupos no WhatsApp, temos lista de transmissão e também temos a nossa comunicação oficial por e-mail. Caso você ainda não esteja recebendo a comunicação, é porque você precisa realizar a sua rematrícula. Então faça a sua matrícula, matricule-se no nosso conteúdo para que você consiga continuar recebendo as nossas notificações, tá? Nosso conteúdo ele vai sendo reformulado, vai sendo enviado, e quem é aluno tem uma série de benefícios importantes aí que você pode compartilhar com a gente e tá dentro do nosso conteúdo e aprender lá com a gente, conversar com os colegas, interagir, falar de saúde integrativa da melhor maneira possível, tá? E, bom, esse era um dos pontos que eu queria falar para você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né? No nosso próximo conteúdo, nós teremos convite de outros terapeutas. O Humberto Ramos também mandou um abraço para vocês. O Humberto Ramos também é da área de nutrição e ele já preparou o conteúdo. Ele vai falar, ele também conhece bastante de raízes, é raizeiro. Na próxima aula teremos conteúdo dele também. Os outros terapeutas já estão preparando conteúdos para fazer o envio para o nosso curso. E em breve nós teremos aí, em 2024, muito conteúdo legal para você aprender, tá? Um grande abraço para você, uma boa sexta-feira. Se você assistir num outro momento, um bom dia que você estiver assistindo. Um ótimo fim de semana. E procure-nos para conversar caso tenha alguma dúvida, tá? Um grande abraço, um tchau para você. E já disse, mas vou desejar de novo um ótimo fim de semana. Um grande abraço para você, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana, tá? Caso você esteja assistindo um outro dia, um ótimo dia que você esteja assistindo. E fique com esse conteúdo e com essa reflexão para que você entenda sobre o assunto e continue a estudar e trabalhar pela sua saúde conosco, tá? Um grande abraço e um tchauzinho!